todo aquele mar de probabilidades, ele vai ter que se atualizar ou aqui, ou ali outro. E parece, há mais de 80 anos as pessoas estão procurando e não conseguem, que não tem forma de, olhando essa sua descrição matematizável, sacar dali o motivo que fez com que a partícula tenha batido ali e não no outro ponto. Não tem jeito. Não é esse mundo que sobe ao outro. É o outro que informa aquele lá de cima. Porque o mundo de baixo, o mundo mais matemático, mais material, mais indistinto, carrega dentro de si uma indeterminação estrutural. E o que os informa vem de cima. Daí os conceitos de matéria e forma. Enfim, a gente já chega ao final. Hoje em dia, se você entra num seminário de física que esteja falando de supercordas, de gravitação quântica e etc., tem um livro aqui muito interessante, escrito por um físico relativamente conhecido, Lee Smolin, A Encrenca com a Física, Problema com a Física, em que ele é um sujeito que trabalhou nessas áreas, trabalha hoje em dia, inclusive, mas que ele vai detectando uma coisa que o estarrece. O estarrece porque ele não leu Aristóteles, não leu o Wolfgang Schmidt. Que é, hoje em dia, quanto mais para baixo, nessa nossa escalada subterrânea ao mundo, de cada vez mais quantidades puras, mais possibilidades brotam na nossa frente. Então, ele diz, o número de teorias compatíveis com o universo corpóreo, esse que a gente está falando, o número de teorias físicas que poderiam ser trazidas à existência para explicar isso daqui, ele fala, não é brincadeira, é de 10 elevado a 500 teorias. 10 elevado a 500. Isso se a constante cosmológica tiver um sinal. Se tiver outro sinal, se for zero, o número é simplesmente infinito. Quer dizer, são infinitas teorias compatíveis, mas no final das contas, isso não é nenhuma surpresa. Qual é o número de teorias e de universos possíveis que você pode esperar construir, baseado no fato que 2 mais 2 é 4. Bom, de 2 mais 2 é 4, você pode bolar infinitos mundos possíveis. Então não tem nenhuma surpresa nisso aí. Esse pessoal hoje em dia se orgulha de que está trabalhando num jeito novo de fazer física, que não precisa mais prestar contas ao mundo corpóreo. Adeus, mundo corpóreo, que nós estamos falando é de entidades absolutamente inacessíveis aos nossos sentidos, à nossa percepção, e não queremos mais prestar conta. Claro, como é que você vai investigar 10 elevado a 500 teorias para ver qual delas é a que está se manifestando aqui em cima, digamos assim. Ora, e pessoas que estão dentro dessa cosmovisão moderna, mecanicista, tem muita gente que se espanta com isso, não sabe o que faz com isso. Então tem o David Lindley, o Olavo já citou alguns livros dele, tem Rolando Omnes, que está na Universidade de Paris, foi aluno e colaborador do Cohen Tanuji, prêmio Nobel. E essa gente hoje em dia está apostando num mecanismo que, se eles soubessem, é o mecanismo de ato e potência de Aristóteles, que chama quebra espontânea de simetria. Quer dizer, dado um mar de possibilidades de teoria, alguma é escolhida, você quebrou a simetria, e alguma é escolhida espontaneamente. Eles acreditam que essa escolha vem de baixo, mas na verdade ela é atualizada de cima. Por exemplo, você pega uma mesa plana, coloca um lápis ali e solta o lápis. É claro que esse lápis vai cair para algum lado. Para algum lado ele tem que cair. Mas as leis subjacentes da física são simétricas. Elas não estão favorecendo nenhum dos lados. O acontecer não está descrito na lei, certo? A lei é uma coisa geral que seria a mesma se caísse para a direita, para a esquerda, ou no ângulo X ou Y. Bom, então esse esquema de quebra espontânea de simetria
é uma tentativa desesperada hoje em dia, porque eles não entendem que isso, no fundo, é uma aplicação moderna do que o Aristóteles dizia. Então tá aí o ato e a potência, do que eu sempre tenho falado. E vocês estudando filósofos da ciência e até cientistas mesmo, como Lee Smolin e Roland Domnès também, ou outros como Karl Popper, Hans Reichenbach, Max Jammer, Thomas Kuhn, Feyerabend, Hilary Putnam, esse pessoal, como não... Eles estudam Aristóteles, São Tomás de Aquino, como representantes da sua época, e não como gente que tenha algo a ensinar pra gente hoje. Eles não entendem que vão permanecer para sempre aí nesse mundo praticamente inexplicável. E alguns estão começando a se orgulhar disso, tá vendo? E eu queria finalizar pedindo que depois vocês acessem no Wikipedia ou qualquer site duas gravuras do William Blake. A primeira deles que me chamou a atenção foi o livro do Ananda Coomaraswamy, O Tempo e a Eternidade. Na primeira dessas gravuras, o William Blake está representando o Antigo dos Dias, que é uma referência clara a uma profecia do profeta Daniel. Antigo dos Dias seria Deus tomado no seu aspecto de onipotência, aquele que faz vir à existência, porque Deus, para quem sabe, para quem já leu isso, alguma coisa de Aristóteles, a divindade seria o ato puro, digamos, na escalada cósmica seria aquele que está lá em cima em contraposição à matéria pura, matéria-prima.